Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Física, volume 1, capítulo 6, exercício número 79. Vamos ao enunciado. O bloco A da figura 656 tem massa MA igual a 4 kg e o bloco B tem massa MB igual a 2 kg. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco B e o plano horizontal é MK igual a 0,50. O ângulo do plano inclinado sem atrito é θ igual a 30 graus. A polia serve apenas para mudar a direção do fio que liga os blocos. O fio tem massa desprezível. Determine, letra A, a tração do fio e, letra B, o módulo da aceleração dos blocos. Bom, então o objetivo aí do exercício é encontrar a tração aqui do fio, tá? E encontrar a aceleração dos blocos. Então vamos começar aí a resolução fazendo o diagrama de corpo livre para cada bloco. Começando aqui pelo bloco A, vou utilizar aqui o próprio desenho para fazer o diagrama de corpo livre. Então temos aí uma massa MA, então vamos começar colocando aqui a força-peso, que é massa vezes gravidade. Está encostado aqui na superfície, no plano inclinado, então temos uma força normal aí, tá? Perpendicular aí à superfície. Temos aqui que está sendo segurado por uma corda, tá? O cabo aí, então vai apresentar uma força de tração, tá? Temos aqui que está encostado, né, na superfície, mas essa superfície é sem o atrito, então não tem força de atrito. Aí, representando aí as direções dos eixos, colocando aí uma direção aqui perpendicular ao plano e colocando aqui a outra direção paralela ao plano e colocando o sentido positivo de x para cá, que vai ser o mesmo sentido que vamos ter aí para a aceleração do bloco A, tá? Temos aí a massa de 4 kg, massa de 2 kg, esse bloco vai descer, né? Que faz com que aí o sistema esteja em movimento, tá? Então, temos aqui a aceleração do bloco A e, para complementar, esse ângulo θ aqui, ó, que estava colado com o eixo horizontal, como aqui é uma rotação de 90 graus, esse ângulo agora fica colado com o eixo da vertical, que é o eixo Y, e temos o ângulo θ aí. Então, são essas forças que estão atuando aí no bloco A. Para o bloco B, a gente vai ter a força-peso, que é massa de B vezes gravidade. Aí está encostado na superfície, vai ter uma normal, que é a normal de B, tá? Colocando aqui normal de A, tá? Aí temos aí o cabo, tá? Como a gente tem aí que o cabo, tá? Ele só serve para mudar a direção e tem massa desprezível, né? Aqui a polia já está indicada no desenho, a polia ideal. A tração no cabo é a mesma. Então, vamos representar aqui, tá? A tração como T também. Se existisse atrito aqui na polia, não fosse uma polia ideal, as trações seriam diferentes aqui, tá? Para cada parte do cabo. Nesse caso, como é a polia ideal, as trações são iguais. E aqui para o bloco B, né? A gente tem o atrito aqui, a gente tem o coeficiente aí cinético, ou seja, o bloco está em movimento. O movimento é para a esquerda, então representar aqui a aceleração de B, tá? Então, contrária ao movimento, a gente tem aqui a força de atrito de B, tá? E temos aí a condição, né? Que, como a polia ideal, não temos o atrito aí, a aceleração
dos dois blocos serão iguais. Então, a aceleração aqui de A é uma aceleração A, a aceleração de B também é uma aceleração A, que é o que ele pede para a gente encontrar aí na letra B. Então, agora aplicando aí a condição de movimento, né, já que a gente tem aí o diagrama de corpo livre, começando para o bloco A, tá? A gente vai aplicar aí somatório de forças em X é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. O referencial, ó, tá aí nesse sentido como positivo. Quais forças eu tenho atuando aí no bloco A? Na direção X. Aqui a gente tem que fazer a decomposição, tá? A gente vai ter aí uma componente aqui que está sem o ângulo. Essa componente, então, é MA vezes a gravidade seno de θ, que está sem o ângulo. E vamos ter uma componente aqui na direção de Y, que vai ser o MA, gravidade. Essa aqui está com o ângulo, então é o cosseno de θ. Então, o que nos interessa é essa componente aqui, que está no sentido positivo que eu adotei. Então, vai ser uma força positiva, que é MA vezes G, vezes o seno do ângulo θ, tá? Aí vamos ter aqui a tração, que está no sentido negativo do referencial. Então, menos a tração, isso vai ficar igual a massa de A. A aceleração, adotei aí o sentido positivo do eixo, no sentido aí da aceleração, para ela ficar positiva. Caso a aceleração tivesse o contrário referencial, teria que colocar um sinal negativo aqui para ela. Então, prestar atenção nisso daí. Se eu isolar a tração aqui nessa equação, né, que é uma das condições que eu quero calcular, eu vou ter tração passa para lá positivo, esse termo vem para cá negativo. Então, podemos escrever massa de A vezes gravidade seno de θ, menos a massa de A vezes a aceleração. E aí eu vou deixar essa equação como equação 1. Tá? Em Y não temos movimento, né? Se a gente fizer a condição para Y, a gente vai achar que a normal de A é igual aí a MAG cosseno de θ. Como não tem atrito aqui, não precisamos aí nem encontrar a normal de A. E para o bloco B, a gente vai ter aí, aplicando a condição do movimento, né? A gente tem, colocando o referencial aqui de X no sentido da aceleração e referencial de Y para cima, a gente vai ter aí somatório de forças em X é igual a massa do bloco B vezes a aceleração A, né? Tem a mesma aceleração os dois blocos. Referencial tá para aí à esquerda como positivo. Quais forças a gente tem atuando aí na direção X? Atração no sentido positivo, mais atração. Aí no sentido negativo a gente tem a força de atrito menos a força de atrito aí de B, tá? Isso tudo são as únicas duas forças, vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. A aceleração está no sentido positivo de X, então A, tá? Isolando aqui a tração, a gente vai ter aí que a tração fica igual a massa de B vezes a aceleração, mais aí a força de atrito de B. E eu vou deixar aqui como equação 2, tá? Aí, aplicando a condição da direção Y, o somatório de forças em Y vai ser igual a zero, porque não temos aceleração aqui para Y, tá? Referencial para cima positivo. Aí, vamos ter que a normal de B menos aqui a massa de B vezes a gravidade. Isso é igual a zero. Normal de B é igual a massa de B vezes a gravidade. Aí temos a condição, né, de que aqui foi dado o fator de atrito cinético, porque temos movimento. Então, vamos ter aí a condição que a força de atrito de B é dada pelo coeficiente aí cinético vezes
anormal de B. Então, a gente pode escrever que a força de atrito de B é o μ cinético vezes aí a normal de B, que é a massa de B vezes a gravidade. Então, a equação 2, né? Equação 2, fica que T é igual a massa de B vezes A, mais aí a força de atrito de B, que é coeficiente cinético, massa de B vezes a gravidade, tá? Essa é a equação 2. Agora, como a gente deixou aí isolada a tração aqui, isolada aqui, a gente iguala as equações, porque a gente tem duas equações e duas incógnitas, que é a tração e a aceleração. Então, igualando 1 com 2, vamos poder escrever aí a equação 1, MA vezes gravidade vezes seno θ menos MA vezes aceleração. Isso vai ficar igual a equação 2, massa de B vezes aceleração, mais coeficiente aí de atrito cinético vezes a massa de B vezes a gravidade. Agora a gente tem uma equação e apenas uma incógnita, que vai ser aí a massa, tá? Que vai ser a aceleração. Então, isolando aí, a gente vai poder escrever que massa de A vezes gravidade seno θ, esse termo permanece aqui, esse termo aqui passa para cá negativo, a gente tem menos aí μk vezes a massa de B vezes a gravidade. Aqui do outro lado fica a massa de B vezes A, esse termo passa para lá positivo, massa de A vezes a aceleração. Aí, colocando a aceleração em evidência, fica massa de A mais massa de B. Então, a gente tem que a aceleração fica igual a massa de A vezes o seno θ menos μk vezes aí a massa de B. A gravidade que está nos dois termos, vou colocar aqui em evidência, que fica dividido aí pela soma da massa de A mais a massa de B. Então, resolvemos aí o problema de forma literal, né? Temos aí a aceleração em função dos dados fornecidos, achou a aceleração, usa a equação aí 2 ou a equação 1 para encontrar a tração. Então, substituindo os valores, a aceleração vai ser igual. Massa de A foi dada de 4 quilos. Então, 4 quilos vezes o seno do ângulo θ. O ângulo θ foi dado de 30 graus, tá? Menos o coeficiente aí de atrito cinético, que foi dado de 0,50, vezes a massa de B, 2 quilos. Tudo isso aí que multiplica a gravidade, considerar 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso dividido pela massa de A, que é 4 quilos, mais a massa de B, que é 2 quilos. Então, podemos aí fazer análise dimensional. A unidade de quilo aqui coloca em evidência, corta com a unidade de quilo, colocando em evidência aqui. Vai sobrar a unidade metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Então, calculando, né, aqui a gente tem o seno de 30, que é meio, fica 4 dividido por 2, aqui fica 2. Aqui meio vezes 2 fica 1. Tá? Aqui 4 mais 2 fica 6. Aqui 2 menos 1 dá 1. Então, a gente vai ter aí 9,81 dividido por 6. Então, calculando, 9,81 dividido por 6, a gente tem o valor aí para a aceleração de 1,635 na unidade de metro por segundo ao quadrado, tá? Porém, foi dado aí só 2 algarismos significativos para todos os valores, deixando com 2 algarismos, 1,6, né, que não aumenta porque é 35. Então,
dada em metro por segundo ao quadrado. Essa é a resposta aí para a aceleração. Para achar a tração, na equação 1, vamos ter que a tração é igual à massa de A, que é 4 quilos, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno θ, seno de 30 graus, menos a massa de A, 4 quilos, que multiplica a aceleração. Vou pegar aqui o valor sem arredondar, 1,635 metro por segundo ao quadrado. Então, vamos poder calcular a tração como sendo. Então, vamos ter aí 4 vezes 9,81 vezes o seno de 30 menos 4 vezes 1,635. Então, temos o valor aí da tração de 13,08 newton, tá? Foi dado aí 2 algarismos significativos só, portanto, a tração, deixando com 2 algarismos, aqui é 0,8, então permanece só o 13 newtons. Aí é o valor da tração e temos aí o valor da aceleração, letra A e letra B. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!